Fala, galera de Cristo, tudo bem com vocês? Vamos lá para o nosso estudo de hoje? Quero te dizer para você se fortificar, para você não desistir, para você ter coragem. Você tem tido coragem para enfrentar as suas dores, as suas tribulações? Vamos estudar um pouco sobre isso hoje? Vamos embora, a gente vai ler Salmos 27, 14. Vamos ficar só no Salmo hoje. Será que Deus vai mandar a gente ainda para outro lugar? Deus faz assim, né? 27, 14 diz assim: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu tenho estudado um pouco sobre isso e a gente tem visto no nosso dia a dia. Você pode prestar atenção em algumas coisas. Tem muitas pessoas hoje em dia com muito desequilíbrio emocional. Pessoas que hoje em dia estão de um jeito, amanhã estão de outro. Pessoas que tinham até um foco, amanhã não tem mais. Pessoas que realmente não focam nas coisas do Senhor, acham que as coisas do Senhor é bobeira, que não existe. E são pessoas que não leem a palavra, lógico, mas a gente vê um desequilíbrio emocional em muitas pessoas. E aí é por aí que eu quero te dizer hoje. A Bíblia nos fala lá em Efésios para a gente usar a armadura de Deus. O que é a armadura? A armadura, por exemplo, começa para a gente revestir a nossa cabeça com o capacete da salvação. Então a gente precisa crer que existe a salvação, que não é só o que está aqui, que tem algo maior. E quando a gente reveste a nossa mente, nossa cabeça com o capacete da salvação, isso fala de coisas da mente. Então a palavra diz que existem dardos inflamados do inimigo. O inimigo lança coisas na nossa mente que, se a gente não tiver focado no Senhor, na palavra, a gente muda. Tem um versículo também que diz pra gente, de todas as coisas que a gente deve guardar o nosso coração. E o coração muitas vezes não fala daquele coração vermelhinho que a gente conhece, e nem desse coração. A Bíblia diz que nossa mente é o nosso coração, porque é daqui que saem as nossas emoções. É daqui que sai aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sai daquilo que a gente acredita. Então, de todas as coisas que a gente deve guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. E a nossa mente deve ser transformada pela palavra do Senhor. Eu acredito que isso está escrito em Romanos. Então, guarda a sua mente, renova a sua mente na palavra. Por isso que todo dia a gente deve ler, a gente deve aprender, a gente deve buscar, para que a gente guarde a nossa mente. E se a gente guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, a gente vai ter coragem para enfrentar as coisas desse mundo, dessa vida. E aí sim a gente vai estar esperando no Senhor, para a gente ter bom ânimo. A gente vai estar fortificado o nosso coração. A gente vai ter coragem para então esperar pelas coisas do Senhor. Porque tem muita gente que fala assim: isso não adianta nada, eu oro, minha vida não muda. Eu estou esperando tem tanto tempo e não acontece. Ter coragem para esperar no Senhor é uma decisão que eu e você devemos tomar. Em Deuteronômio diz que a gente deve guardar as palavras no coração e na mente. Vamos ler Deuteronômio? Eu senti agora da gente ler, então. Vamos lá ler Deuteronômio. Vamos ver se tá Deuteronômio 11, 18. Levítico, Êxodo, não. Deuteronômio. Vamos ver se é isso. Eu gosto de ler a Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia? Coloca aí nos comentários. Quando o estudo leva a gente lá para outro versículo. Você gosta de ir lá procurar? Eu gosto. Deuteronômio 11, 18.
Ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-vos por sinal da vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Caraca, olha isso que lindo. A gente deve atar, prender essas palavras no nosso coração e na nossa alma, que é a nossa mente, nosso coração. E a gente deve atar, tipo assim, segurar mesmo a frontal entre os olhos, ou seja, na nossa mente. Por isso que a gente tem que estar sempre lendo a palavra. Olha que lindo. Forte demais isso. E em Isaías também nos diz que o Senhor conservará firme, cuja a mente está firme em ti, firme no Senhor. É Ele que conserva firme isso. Mas a gente precisa querer. Não adianta hoje você estar no pagode, amanhã você vai para a igreja e você tem que estar firme no Senhor. Eu quero entrar agora num outro tema que é muito forte, que nos fala sobre o pecado de Davi. Lembra, quem não sabe do pecado que Davi cometeu? A Bíblia diz que o coração ele tinha um coração segundo do Senhor. Você tem um coração segundo do Senhor? Mesmo assim, ele pecou contra o Senhor. Porque num dia era para ele ter ido para a guerra com os soldados dele, ele ficou em casa. E aí o inimigo lançou uma seta na cabeça dele, para ele olhar para aquela mulher que tinha dono, que era casada, que tinha um esposo. Ele também tinha esposa, para que ele tinha que olhar para outra mulher? Então é onde estou te falando que vem setas inflamadas do inimigo. E se você não estiver focado no Senhor, o inimigo faz você olhar para lá. E se o seu coração não estiver aqui, você peca. Davi pecou por olhar? Não. Ele pecou por não ficar firme na palavra, porque ele sabia que aquilo ali era errado. Quantas coisas eu e você sabemos que está errado, e mesmo assim a gente vai lá. Olhou e ainda vai lá de perto ver. Quantas? E aí, uma coisa que é certo que eu quero te dizer. Vamos ler primeiro? Salmo 51. Eu vou ler do 1 até o 6, para você ver que forte que são esses versículos. Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de confissão, de arrependimento. Tarefa de casa, ler ele todo. Eu vou ler só 1 até o 6, porque a gente não tem muito tempo aqui. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente na minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. A piscina está pronta. E de maneira que serás tido por justo. E de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. E eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz reconhecer a sabedoria. Ou seja, ele confessa aqui que ele é pecador, ele confessa do pecado dele, ele pede para o Senhor tirar as transgressões dele, ele reconhece que pecou somente contra ti. Muitas vezes a gente acha que pecou contra o outro, a gente pecou contra o Senhor. E aí é claro aqui quando ele pede, compadece-te de mim, segundo a tua misericórdia, a tua benignidade. É o Senhor que tem misericórdia da gente. E ele lança o nosso pecado lá no mar do esquecimento. Então, se você confessar, se você reconhecer o seu pecado, confessar para o Senhor, ele vai apagar as suas transgressões. Ele vai lançar esse pecado no mar do esquecimento. E tem muitas pessoas que continuam se culpando
Ah, mas eu fiz isso, o Senhor não me perdoa. Se você confessou, se você pediu perdão, o Senhor perdoa sim. Muitas vezes é você que fica ainda lembrando desse pecado. O Senhor já te perdoou. E aí eu quero te dizer uma coisa sobre isso. A gente precisa enfrentar a verdade. Qual é a verdade? A verdade que você precisa estar fortificada nessa palavra. A verdade que se você pecou, se você olhou lá para o lado e pecou, pede perdão ao Senhor. Enfrenta essa verdade. Confessa o seu pecado. E aí sim você vai ter a libertação. Você sabia que muitas vezes a libertação é algo que a gente precisa todos os dias? Você sabia que muitas vezes a gente precisa encarar esse mal e a gente precisa nos arrepender e tomar posse desse perdão, dessa confissão e do perdão do Senhor. Esses 6 versículos, o capítulo todo é forte, mas esses 6 versículos é uma parte muito poderosa da palavra. E Deus quer, Deus deseja no íntimo dele que essa verdade venha no nosso íntimo e que lá no fundo do nosso coração a gente possa realmente pedir perdão, confessar, nos arrepender e receber esse perdão. Deus, Ele quer derramar bênçãos sobre as nossas vidas, mas muitas vezes a gente precisa ter coragem, não desistir. A gente precisa, como está escrito lá no Salmo 27, ter esse equilíbrio emocional, a gente precisa se fortificar na palavra. Olha quantas coisas eu tenho te dado com poucos versículos. É o que a gente tem feito aqui todos os dias. Orado, aprendido mais a palavra, buscado a presença do Senhor com equilíbrio, com graça, com sabedoria. É esses versículos que eu tenho deixado para você. Então, enfrenta a verdade, confessa o seu pecado, fortifique-se no Senhor, na palavra do Senhor e tenha coragem para você confessar o seu pecado, se arrepender e confessar. E, acima de tudo, receba a sua libertação hoje. O Senhor te perdoa se você confessar de todo o seu coração. Amém? Vamos orar então? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra linda, maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração hoje, para mim vir aqui conversar com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Quero te agradecer porque é o Senhor que transforma a nossa mente. É o Senhor que renova tudo em nós. É o Senhor que traz graça e sabedoria. É o Senhor que faz nos enfrentarmos a verdade. É o Senhor que nos ajuda a confessar o nosso pecado e receber então a tão sonhada libertação para viver com o Senhor nesses dias que não são fáceis, mas que é o Senhor que nos dá a vitória. Amém? Muito obrigada, papai, pelo seu cuidado com as nossas vidas. Muito obrigada pela palavra derramada sobre nós nesse dia. Muito obrigada por cada inscrito do canal que tem aqui parado para ouvir a tua palavra. Através desse vídeo tão simples, tão pequeno, tão curto, mas tão cheio da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Beijo, beijo, beijo. Shalom, shalom. Eu não costumo pedir isso aqui, mas se você ouvir esse vídeo, se você assistir esse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir a palavra. Para edificação do seu irmão, do nosso irmão. A palavra tem sido pregada aqui no YouTube. E a palavra pregada transforma, restaura, fortifica, liberta. Em nome de Jesus. Amém? Beijo, beijo. Shalom, shalom. Até amanhã.